Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de outubro de 2023 e quase que tivemos um só garotas fora de época por aqui, porque tivemos praticamente apenas mulheres lidas no mês passado. Só garotos, para quem não acompanha o canal, é o meu projeto do mês de março, onde eu apenas resenho livros que foram escritos por mulheres aqui no canal. E bora lá então comentar sobre as leituras, como sempre tentando fazer aqui na ordem de conclusão. A primeira leitura que concluí neste mês foi, na verdade, uma releitura. E foi a releitura de um dos meus livros favoritos da vida, que é Just Kids, ou Só Garotos, da Patti Smith. Inclusive, foi este livro que deu origem ao meu projeto, ao nome do meu projeto, Só Garotas. E essa aqui, nossa, virou uma das minhas maiores ostentações da estante, porque é uma edição autografada pela autora Patti Smith, uma das minhas autoras favoritas. E eu resolvi, não estava nos planos, geralmente eu planejo as minhas releituras, sabe? Tipo, neste ano eu acho que eu vou reler esses livros aqui, tá na hora de revisitá-los, etc. E a releitura de Só Garotos não estava planejada para este ano, estava planejada, na verdade, para o ano que vem. Mas recentemente eu fui passar uns dias de férias em Nova York e eu tinha até separado um livro que eu ganhei recentemente, aliás, que é ambientado em Nova York também, para ler, só que eu acabei olhando para o Só Garotos e me bateu uma vontade tão grande de reler este livro, ainda mais que eu tinha em mente já ver alguns lugares em Nova York que são citados aqui neste livro. Então acabei pegando para reler e foi uma experiência maravilhosa, porque eu lia sobre as coisas e pouco tempo depois eu via essas coisas que eram mencionadas aqui na minha frente. E o que nós temos neste livro? A Patti Smith escreve este livro para cumprir uma promessa que ela fez ao seu amigo Robert Mapplethorpe em seu leito de morte. Robert acaba ficando muito doente por conta de complicações decorrentes da AIDS e acaba deixando este mundo muito cedo, mas antes de ir, ele pede a Patti que escreva a história deles dois. Patti Smith cumpre a promessa através deste livro e é uma das coisas mais bonitas que eu já li e reli, aliás, porque esta foi a minha segunda ou terceira releitura deste livro, eu não consigo lembrar, mas eu reli este livro já mais de uma vez porque é maravilhoso. A história deles dois é muito bonita porque eles se conhecem em circunstâncias bastante insólitas e acabam se reencontrando. Você lê isso aqui e pensa, putz, eu definitivamente não sou das mais crentes em destino, na verdade eu nem acredito nessa coisa de destino, só que lendo este livro aqui é impressionante, porque você pensa, gente, eu acho que no caso da Patti Smith tinha o destino ali envolvido, porque tem alguns encontros, reencontros que acontecem aqui, algumas coisas que acontecem ao longo da história, tanto dela como do Robert, que você pensa, putz, era para ser mesmo. E eu não quero falar tanto assim do livro por aqui, porque eu pretendo fazer um vídeo especial sobre este livro, usando algumas filmagens que eu fiz em Nova York. Só preciso arrumar tempo para editar este vídeo, porque vai dar um pouco de trabalho, tenho que ficar juntando as filmagens. Mas vai dar tudo certo e eventualmente ele aparece por aqui. Mas se você se interessa por livro de memórias, pela Nova York ali dos anos 60, 70, aquela efervescência da cena cultural, pelo amor de Deus, simplesmente leia este livro. É um dos meus livros de memórias favoritos da vida, ambientado na minha cidade favorita do mundo, 5 estrelas, coraçãozinho, tudo o que merece, porque é maravilhoso. Terminei de ler o livro já com saudade dele. E nós temos tradução por aqui, tá? Os links estarão na descrição deste vídeo. Em seguida, terminei uma outra releitura, que foi leitura conjunta, aliás, do meu Clube do Livro, o Clubinho. Se você quiser saber mais informações, basta checar aqui a descrição deste vídeo. E pois bem, então, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Quem acompanha este canal deve saber, já, nossa, me ouviu falar várias vezes da minha história com Jane Austen, porque eu li quando eu era bem novinha e eu lembro de não ter gostado muito deste livro. Eu tava numa onda, assim, de ler clássicos, e aí eu peguei Orgulho e Preconceito e fiquei,
Nossa, mas por que que este livro aqui é um clássico? Não consegui entender, ainda mais que eu tava naquela época, sabe, da adolescência que você começa, não sei se vocês tiveram essa fase, mas eu tive, ficava só com as minhas, o pessoal geralmente, acho que na minha época, o pessoal teve a fase emo, eu tive a fase metaleira, porque eu adorava heavy metal, inclusive gosto até ainda hoje, não tanto quanto já gostei um dia, mas era só camisa de banda de rock, eu ouvia Taylor Swift escondida. E comecei a rejeitar as histórias de amor de que eu tanto gostava e acabei ficando com um certo preconceito, olhem só o trocadilho não intencional em relação à obra de Jane Austen. Mas foi no ano retrasado, eu li Emma, dela. Não havia lido, não foi releitura, foi pela primeira vez mesmo. E eu gostei muito daquele livro. Percebi algumas coisas ali, uma certa ironia da Jane Austen, umas críticas muito inteligentes à sociedade da época. E eu fiquei, caramba, será que isso tudo aqui estava em Orgulho e Preconceito? E eu não enxerguei isso porque por conta de preconceito, talvez, ou de falta de bagagem literária, maturidade, não sei. Fato é que, depois de ler Emma, eu decidi que eu queria dar uma segunda chance a Orgulho e Preconceito, e, gente, que feliz que eu não só dei, mas como dei em leitura conjunta, porque a gente fez uma live sobre este livro que foi maravilhosa, sério, amei a discussão e amei reler este livro. Acho que Orgulho e Preconceito dispensa apresentações, mas vamos aqui fazer uma breve sinopse. Em Orgulho e Preconceito, nós temos como protagonista Elizabeth Bennet, que é uma mulher, digamos, diferente do que se esperava ver à época. Ela era uma mulher que gostava de se impor ali em discussões, gostava de andar sozinha ao ar livre. Era uma mulher muito crítica, que não baixava muito a cabeça, gostava de falar o que pensa. E isso acaba chamando a atenção de um tal Sr. Darcy, que era um homem muito rico e conhecido por ser um homem também bastante orgulhoso. Ele e Elizabeth acabam entrando em contato, ela tem uma péssima primeira impressão dele, e com ele o negócio não é muito diferente, mas aos poucos eles começam a se conhecer melhor e essas impressões vão mudando ao longo do tempo. E a gente não tem a história só deles dois aqui, nós temos a história de outros personagens também, mas falaremos mais sobre isso na resenha, que sim, vai sair, vai ser a próxima resenha que vai sair no canal. Oremos para que seja na semana que vem. Vocês torçam aí e desta vez posso dizer que entendi porque este livro é um clássico. Apesar de que ainda tenho algumas críticas em relação a ele, mas amei a leitura, a releitura e vai permanecer aqui na estante porque pretendo reler este livro novamente em algum momento. Acho que Jane Austen é uma autora que funciona muito pra mim, tenho percebido isso com as minhas últimas leituras dela, nos momentos em que eu preciso dar uma espairecida, sabe? Porque não é aquele livro cabeçudo, eu gosto muito de ler uns livros cabeçudos, só que às vezes isso dá uma cansada. E Jane Austen é uma coisa mais levinha, sabe? Ai, adorei, dei 4.5 estrelas, 4.5 estrelas, é isso mesmo. Amei, muito obrigada a todo mundo aí, inclusive que insistiu que eu tinha que dar uma segunda chance a este livro, porque eu tinha mesmo. Aí, vamos para uma que não foi releitura, olhem só, agora as próximas duas não são releituras, foram leituras que eu fiz de forma inédita. E a próxima leitura, putz, me surpreendeu tanto, o que é algo bastante significativo, porque eu gosto muito do trabalho dessa autora. Já esperava que fosse gostar deste livro, mas não tanto como gostei. E falo de Tove Ditlevsen e seu The Trouble with Happiness and Other Stories. Nós não temos tradução para este livro, mas nós temos tradução para o meu livro favorito dela, que é Trilogia de Copenhague. Recentemente ganhamos essa tradução. Gente, eu fiquei tão feliz quando eu vi isto. Nossa Senhora, eu lembro direitinho de como foi que eu descobri, porque eu tinha acordado, fui checar meu celular, vi que tinha um monte de mensagem no Instagram e eram vocês me avisando de que a Companhia das Letras finalmente ia lançar a tradução. Eu tinha dado esse furo para vocês, né? E finalmente saiu, agora temos algo traduzido da Tove.
e espero que isso seja um sinal de que vem mais coisas dela por aí, porque por enquanto é a única obra que nós temos traduzida. Leia. Aliás, vai ter leitura conjunta no clubinho do ano que vem, em março. Então, deixe pra ler em março, vai ser releitura pra mim e eu tô muito animada, tem vídeo sobre ele aqui no canal, mas voltemos, desculpa gente, é que eu fiquei muito empolgada, muito feliz com essa tradução, mas voltemos para os contos aqui, porque o que nós temos aqui são contos da Tove. A gente tem, na verdade, duas coletâneas unidas em um livro só, porque a gente tem aqui dois livros, então o livro 1 é chamado The Umbrella e o livro 2 é o The Trouble with Happiness, que tem como título o conto que também dá título à coletânea. Essa frase ficou meio confusa, mas deu pra entender, né? Pois é, e eu fiquei muito surpresa com os contos. A Tove é uma autora que consegue fazer algo que eu admiro muito, que é conseguir abordar o mesmo universo de temas, isso em obras diferentes, mas não fazer parecer que você tá lendo mais do mesmo, sabe? Ela sempre consegue colocar alguma coisa única ali, um tempero que acaba diferenciando as histórias entre si, mesmo com elas tendo tantos elementos em comum. Inclusive, se você já leu a trilogia de Copenhague e for ler este livro, você com certeza vai enxergar inúmeras semelhanças entre a trilogia de Copenhague e alguns dos contos que a gente tem aqui, inclusive, e talvez até o que eu tenha visto mais semelhança, talvez, o The Trouble with Happiness, que me fez lembrar bastante do Childhood, o Infância, que é o primeiro volume da trilogia de Copenhague, mas é aquilo, apesar de lembrar, é uma história única. E as histórias aqui giram no universo doméstico, principalmente em relação à visão da mulher, e aborda relacionamentos que são, em geral, bastante problemáticos. Eu gosto muito da ótica da Tove sobre esses relacionamentos, como ela apresenta esses conflitos entre os casais. Ela faz aqui algumas críticas às estruturas vigentes na sociedade, essa divisão dos papéis entre homem e mulher. Nossa Senhora, de uma forma tão breve, mas pungente. Isso é outra coisa que eu admiro na Tove, assim, a concisão dela. As histórias aqui são curtas, mas você sente que ela conseguiu dizer o que disse ali, sabe? Que não faltou nada mais. Nossa, esse meu papo deve estar uma viagem aqui, mas difícil externalizar o que eu senti lendo esses contos, porque realmente me pegaram. Não é uma leitura tranquilinha, até porque a Tove tem esse... Ela vive, assim, num universo muito melancólico e coloca isso na obra dela. Então, em certos momentos, você consegue sentir muito a dor das personagens. Isso me chamou especial atenção, não só na trilogia de Copenhague, mas numa novelinha dela chamada The Faces, para a qual não temos tradução também ainda. Nossa, naquela novela... Sabe aquele livro que você tá lendo assim e precisa... Meu Deus, deixa eu colocar isso aqui porque eu preciso dar uma respirada, sabe? Pois é, e a novelinha é desse tamanho, mas a Tove já consegue fazer um trabalho desse. É impressionante. Eu não vou fazer uma resenha à parte para este livro, porque um pouquinho antes da leitura conjunta eu pretendo fazer um vídeo falando sobre a obra da Tove, então não tem resenha aqui pro The Faces, eu vou falar sobre essa novelinha nesse vídeo também, a gente conversa mais sobre os contos, então quero fazer um apanhadão da obra da Tove para chamar vocês para a leitura conjunta, para a gente espalhar a palavra de Tove Ditlevsen, mas já digo que se você leu a trilogia de Copenhague ou The Faces e tá em dúvida se vai gostar dos contos ou não, putz, eu diria que é 99,9999% de certeza de que você vai gostar desses contos também. Amei demais e espero que a tradução da Tove seja um sucesso para que mais coisas dela cheguem aqui pra gente. Até porque eu estou órfã de Tove Ditlevsen, porque eu já li tudo dela que foi traduzido. Eu vi numa livraria na gringa no começo deste ano que tem um outro livro dela que não foi traduzido para o inglês ainda. Eu não vou lembrar o título, mas também se lembrasse não ia saber falar direito porque tava em Dutch, mas que feliz ao ver que não foi traduzido, porque sinal de que ainda tem coisa da Tove para ler, mas sei que não muito mais, porque infelizmente a obra dela não é tão extensa assim, mas o que tem, nossa, maravilhoso. 4,5 estrelas com louvor para este livrinho aqui. E por fim, aos 45 do segundo tempo, entrou uma novelinha de Ivan Turgenev chamada Ásia.
Gostei tanto dessa novelinha. Turgenev é uma delícia, né? É um desses autores também em que eu encontro um pouco de conforto, sabe? E eu até comentei sobre isso no Instagram, que foi impressionante. Eu tava pensando, não há muito tempo, que eu tava com saudade de literatura russa. Eu amo literatura russa, pra quem não conhece o canal. Aliás, se você caiu aqui de paraquedas e gosta de literatura russa, tem curiosidade em conhecer, a gente tem uma playlist aqui que tem bem o quê? Uns 40 vídeos, talvez, sobre literatura russa. Eu vou deixar o link dela aqui pra vocês. Tem bastante coisa de Turgenev lá. E aí eu voltei de viagem, fui à minha caixa postal e encontrei um pacotinho da Editora 34 que trazia justamente este lançamento deles, que é Ásia. Então aqui a gente tem uma novelinha do Ivan Turgenev, novela, conto, já vi se referirem a este texto dos dois jeitos. Mas enfim, temos uma narrativa aqui, vamos usar essa palavra, que tem como protagonista um nobre russo que está viajando, ele está na Alemanha, e numa cidadezinha bem pequenininha, onde ele não esperava encontrar outro russo, ele acaba encontrando não somente um, mas dois, um casal de irmãos que acabam chamando a atenção dele, eles se aproximam, começam a conversar, e esse homem, esse nobre, acaba ficando bastante intrigado pela figura da irmã, que é então a Ásia, e que é uma figura bastante esquisita a princípio mesmo. Ela tem uns trejeitos ali estranhos, uma hora tá de um jeito, aí outra hora tá de outro. E ele acha meio estranho também o relacionamento dessa garota com o seu irmão. Fica intrigado e procura descobrir um pouco mais sobre isso à medida que se envolve com esse casal de irmãos. E essa aqui não é, oh meu Deus, uma obra-prima de Turgenev, tipo, sei lá, Pais e Filhos ou Memórias de um Caçador, mas nem precisa, porque Turgenev é maravilhoso. Ler essa novela aqui foi uma delícia. A gente tem as descrições da natureza maravilhosas do Turgenev. Mesmo com pouco tempo, ele consegue construir uma complexidade muito legal para os personagens. Aqui nesta edição nós temos um texto complementar muito legal, de autoria da tradutora deste livro, que é a Fátima Bianchi. Recomendo muitíssimo, não só a história, o enredo de Turgenev em si, mais a edição como um todo. O Editora 34 arrasa demais, né? E, inclusive, eu não pretendo fazer resenha para este livro aqui no canal, porque como a gente tá com apenas um vídeo na semana, eu tô pensando em levar resenhas de livros menores, livros que não pedem, assim, um vídeo de, sei lá, 20 minutos aqui no canal, pro meu Instagram. Eu sinto falta também de escrever sobre livros, porque eu escrevia sobre livros antes e aí depois do canal eu passei a mais falar sobre livros, então acho que vai ser um jeito legal de voltar a escrever sobre eles. Então, em breve pretendo soltar uma resenha sobre este livro lá no Instagram. Se ela já estiver disponível, eu deixo o link para vocês também aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês tiverem interesse também, me sigam no Instagram, vou deixar o @ aqui aparecendo para vocês. Para Ásia, 4 estrelas. Então essas foram as leituras concluídas no mês. Um mês muito bom, né? A nota mais baixa aqui foi 4 estrelas, e eu sou chato com as minhas estrelas, então o negócio foi bom mesmo. Me digam aí se vocês já leram algum ou alguns desses livros, se ficaram com vontade de ler algum. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.